Oi, gente, eu sou o Beni, professor de Química, e como eu havia prometido, hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre História da Ciência e Curiosidades Científicas. Então, esse é o vídeo História da Química, parte 1, tá bom? Antes do vídeo começar, eu gostaria de lembrar você que no dia 22 agora, às 17 horas, eu vou estar numa live com a professora Jaqueline Rosa, que é muito boa, e a gente vai estar explicando um pouco sobre pilhas, né? A gente vai estar resolvendo a questão do Enem 2017 sobre pilhas. E quero lembrar também que no meu perfil está rolando sorteio, tá? Eu estou sorteando o livro da ciência. Para participar é gratuito. Você só precisa curtir a publicação, me seguir e comentar marcar 3 amigos nos comentários. Então fique ligado. Para entender a história da química, você precisa entender, em primeiro lugar, o que é a química. A química é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. Assim definida, a química abrange todo o conhecimento sobre a natureza da matéria, ou seja, do que são feitas as coisas, e das suas transformações. Quando, nos primórdios, um indivíduo observou a capacidade das chamas, causadas por um raio, por exemplo, de aquecer e iluminar, e depois de um tempo, talvez depois de umas gerações, ele consegue produzir fogo intencionalmente. Isso pode ser considerado um conhecimento químico? Na minha opinião, sim, pois apesar de não saber na época, ele estava produzindo conhecimento acerca de uma reação química, por exemplo, quais pedras deveriam ser usadas. E observem o quanto esse conhecimento foi revolucionário. Até hoje nós usamos combustões nas nossas cozinhas para cozinhar os nossos alimentos, né, e nos nossos motores para mover os nossos carros. Nesse momento eu quero chamar a atenção que os primeiros humanos muito provavelmente não refletiram sobre do que eram feitas aquelas pedras que eles usavam para produzir o fogo. Eles apenas sabiam quais eram mais úteis e quais não iam servir. Esse conhecimento é diferente do conhecimento produzido séculos mais tarde por Aristóteles, ao propor que o universo é formado por 4 elementos e um deles era o fogo. Você consegue perceber a diferença? Durante certo período, somente o primeiro tipo de conhecimento foi produzido. Pelo menos não há registros de que houvesse o segundo tipo de conhecimento. Esse conhecimento, ligado a uma praticidade, a uma utilidade, a um uso para um objeto, é conhecido como artes práticas, né? O surgimento do segundo tipo de conhecimento sobre do que são feitas as coisas e uma coisa mais reflexiva é atribuído aos gregos, embora isso seja um pouco discutível, e isso é chamado de química especulativa. Há evidências que há cerca de 2 milhões de anos já havia algum tipo de controle do fogo. Entretanto, humanos anatomicamente modernos controlaram o fogo há aproximadamente 125 mil anos. Segundo Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus, há 70 mil anos a revolução cognitiva permitiu que o Homo sapiens começasse a falar sobre coisas que só existiam em sua imaginação. Isso forneceu a primeira ferramenta para que o homem pudesse interpretar o mundo, a imaginação. Já que a única ferramenta do homem era a imaginação, o homem interpretou o mundo como fruto do trabalho de divindades. Essa é uma visão cosmogônica do mundo. Ou seja, ainda era um pouco cedo para a ciência especulativa, para a química especulativa. A visão cosmogônica do mundo era muito mais fácil de ser assimilada e difundida. Afinal, quem não gosta de uma boa história, de uma boa narrativa? Até hoje, nós nos divertimos com as aventuras de Aquiles, e Thor virou um ícone da cultura pop. Já as artes práticas estavam indo de vento em popa. Há 12 mil anos, 2 mil anos antes do nascimento de Raul Seixas, a Revolução Agrícola possibilitou a mudança de estilo de vida dos seres humanos. Segundo Ana Maria Alfonso Goldbach, em seu livro Da Alquimia à Química, os humanos, agora em sociedades agrícolas, tinham uma concepção forte da Mãe Terra, aquele conceito da Gaia, uma divindade em cujo ventre fértil germinavam as sementes. Esse ventre fértil também guardaria embriões metálicos, que seriam os minerais, que se desenvolveriam e se transformariam. Cabia ao metalúrgico, que obviamente não era chamado assim, ele deveria ser chamado de um sábio ou um xamã, a depender da tribo, a depender da comunidade. E cabia a ele o ritual sagrado de obter esses embriões, esses minerais, e acelerar a sua transformação em metal, no forno, através do fogo.
tomando todo o cuidado que se deve com o ser vivo de um reino superior aos dos homens. Afinal de contas, ele tirou um embrião da mãe terra e está acelerando o crescimento daquele embrião. Então, o mineral para essa comunidade é um ser vivo e o metal também um ser vivo aprimorado. Essa visão, ela vai repercutir muito à frente em muitos outros conceitos que você vai ver aí na alquimia, que nós vamos falar mais tarde. A metalurgia, apesar de não ter sua origem absolutamente definida, ela se estabeleceu no Egito e Mesopotâmia entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo e foi desenvolvida ao longo dos séculos. Você vai ver muitas coisas a respeito do Egito e da Mesopotâmia e a importância dessas civilizações você vai estudar na história, né? Mas muito do que vamos falar aqui são coisas que se desenvolveram ou que surgiram nessas duas regiões. Além da metalurgia, outro conhecimento que foi produzido foi a respeito das bebidas alcoólicas. Os sumérios e assírios, por volta de 8.000 anos antes de Cristo, já produziam e tinham conhecimento sobre manutenção de cerveja. Há relatos que na China, por volta de 7.000 anos antes de Cristo, já havia o consumo de bebidas alcoólicas obtidas por fermentação. Sabe-se que o vinho já era conhecido por volta de 5.400 anos antes de Cristo, em uma vila neolítica na região que hoje fica o Irã. No Egito, a cerveja não somente se difundiu, como foi aprimorada através de várias técnicas. Antigos registros egípcios mencionam 17 tipos de cerveja, enquanto na Mesopotâmia sabe-se que haviam 20 tipos. Os trabalhadores da pirâmide de Gizé chegaram a ser pagos com cerveja, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Outro conhecimento importante é o conhecimento acerca de plantas medicinais. Datada de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, uma placa de argila suméria contendo 12 receitas para a preparação de medicamentos utilizando plantas é o mais antigo registro do uso de plantas medicinais. Um livro chinês datado de 2.500 anos antes de Cristo aborda 365 medicamentos baseados em vegetais, alguns utilizados até hoje como cânfora, casca de canela e ginseng. Livros sagrados indianos Vedas, aí entre 2.000 e 1.500 anos antes de Cristo, mencionam o tratamento com plantas que são abundantes naquele país. Várias plantas de especiarias usadas até hoje são originárias da Índia: noz moscada, pimenta, cravo. E nos épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, criadas por volta de 800 anos antes de Cristo, foram referidas 63 espécies de plantas da farmacoterapia minoica, micênica e assíria egípcia. Ou seja, era um conhecimento que estava sendo bastante desenvolvido. A utilização de materiais coloridos em manifestações artísticas data ao Paleolítico. Eram utilizados pigmentos naturais, encontrados na natureza pelos seres humanos. Já a utilização de pigmentos estéticos e cosméticos data de 3.000 anos antes de Cristo, período no qual surgiram vasos e tecidos tingidos no Egito. Inclusive no Egito surgiu o pigmento sintético mais antigo que se tem notícia, o azul do Egito. O azul do Egito possivelmente era a malaquita, cuja fórmula química está aí representada. Possivelmente foi obtido quando os egípcios produziam vidro e tinha ali um minério de cobre como contaminante. Daí o cobre, no estado de oxidação +2, originou esse tom azul no vidro e no pigmento. Isso quer dizer que os egípcios já produziam vidro nessa época. Nessa mesma época também surgiram cerâmicas coloridas na Mesopotâmia. O uso de pigmentos já estava se disseminando. As técnicas de pigmentação e falsificação foram se sofisticando e chegaram a um ponto de sofisticação, para a época, claro, que no Egito se desenvolveram técnicas para evitar os falsários, técnicas, por exemplo, como a copelação, porque havia a falsificação de barras de ouro, de pedras preciosas, através da pigmentação. Datados do primeiro século da nossa era, os papiros de Leiden e Estocolmo continham receitas milenares de pelo menos 2.000 anos para a falsificação de ouro e pedras preciosas. Todos esses conhecimentos podem ser considerados conhecimentos químicos. Afinal de contas, o ser humano estava utilizando e modificando os materiais para seus próprios objetivos. A obtenção de bebidas alcoólicas, a obtenção de pigmentos, o uso de plantas medicinais, tudo isso não deveria ficar de fora da história da química. Esse período das artes práticas é um período de produção de conhecimento. Mas, em algum momento, alguém se questionou: e do que são feitas essas coisas? Por que alguns materiais são diferentes dos outros? Esse foi o início da química especulativa.
Apesar de que, claro que não foi chamado assim na época, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, então fique ligado aí. Então, gente, se você gostou do conteúdo, curta, comente, marque seus amigos, compartilhe. E eu gostaria de agradecer a professora Bárbara Carini, que administra o perfil Descolonizando Saberes no Insta, muito bom, inclusive. E ela me deu um toque fundamental para a abordagem minha nesse vídeo. Agradecer também meu colega Luiz Henrique, que fez um TCC sobre bebidas alcoólicas com aspectos históricos e me forneceu esse material para que eu tivesse algumas ideias também, tá bom? Além disso, eu falei de 2 livros, né? Da Alquimia à Química e Homo Deus, e também usei alguns artigos que eu vou deixar as referências aí na legenda ou nos comentários, tá bom? Então é isso aí, valeu e até a próxima.